Girando o nosso timaço de repórteres, começando por Brasília, porque a PEC da transição passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Diferente daquela PEC que o governo eleito imaginava poder aprovar. Se lembram que lá no início a intenção era retirar os programas sociais como Bolsa Família definitivamente do teto de gastos. Para sempre. Aí depois, não, para sempre não vai dar 4 anos. O governo eleito topa 4 anos. Depois, 2 anos, metade. Não, o governo topa 2 anos. No final das contas, ficou com 1 ano. Por 1 ano, o Congresso Nacional vai autorizar que os programas sociais fiquem fora do teto de gastos, até que, no dia 31 de agosto, o governo apresente uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. O valor também não é aquele que o governo eleito pretendia e deram um jeitinho de manter pelo menos uma parte daquele dinheiro do orçamento secreto. Mas a gente vai até Brasília agora porque a Marina Demore tem todas as informações para a gente a respeito da aprovação em primeiro turno da PEC da transição. Faltam alguns destaques e depois a votação em segundo turno. É provável que essa fatura seja entregue hoje, não é, Marina? Bom dia para você e bom trabalho. Oi, Colombo, isso mesmo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Está previsto para começar às 10 horas da manhã a votação, então, do segundo turno da PEC do estouro lá na Câmara dos Deputados, que foi aprovada, então, no primeiro turno por 331 votos a favor e 168 contra, né? A proposta, então, que viabiliza o pagamento, a manutenção do pagamento do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, em R$ 600 mensais a cada beneficiário, então, por meio da expansão do teto de gastos em 145 bilhões de reais no ano que vem. É um placar bastante expressivo, né? Eram necessários 308 votos, o governo alcançou então 331. É considerada então a primeira grande vitória de Lula, do governo eleito no Congresso Nacional. Apenas 3 partidos foram contra a PEC, o PL, o Partido Novo e também o Republicanos. Após essa votação na Câmara agora, a proposta deve retornar para o Senado, já que ocorreram, então, essas modificações que o Colombo citou. Vamos relembrar, então, o que mudou, né? O prazo de vigência da regra extraordinária foi reduzido, então, de 2 para 1 ano em relação ao texto que foi aprovado no Senado. Outras alterações foram feitas no texto pelo relator, o deputado Elmar Nascimento. Foram alterados, então, trechos que tratavam do uso de recursos parados do PIS/PASEP, o que permitia as despesas fora do texto de gastos, como financiamento de organismos internacionais. Mas o principal ali, o cerne da PEC, foi mantido, sim, de acordo, então, com a vontade do governo eleito. Essa aprovação acontece, então, depois de uma viabilização, né? Depois de muita conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A gente acompanhou todas essas articulações aqui na CNN. Ontem, terça-feira, foi um dia muito importante. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encabeçou essas articulações por parte do governo eleito. Esteve ontem com Lira e também com outros representantes, outros líderes partidários para viabilizar essa votação. E, no final das contas, o texto foi aprovado porque os congressistas incluíram uma solução para manter sob o comando do Legislativo parte dos recursos que eram do orçamento secreto e que acabou sendo acabou se tornando inconstitucional pelo STF. Colombo, são várias mudanças, então agora a gente vai seguir acompanhando hoje essa segunda votação.